Olá, quinto ano, boa tarde. Preparados para mais uma aula de português? Vamos pegar o livro, vamos abrir lá na página 42 e 43, que a gente vai ver hoje uma revisão sobre verbo. Vocês já aprenderam verbo, a gente vai rever hoje. Então vamos lá. Abrindo aí na página 42, a gente vai direto para aquele quadrinho amarelinho que tem aí no livro de vocês. Aí tem um resumão sobre verbo, tá? Então vamos relembrar. Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então vou dar um exemplo para vocês de um verbo de ação. Por exemplo, o menino correu para pegar o ônibus. Qual é a ação que o menino está praticando? Correr, né? Então correu é um verbo de ação. Um exemplo de verbo de estado é como estavam velhos. Estavam é um estado de como a pessoa estava e é o verbo dessa frase, verbo estar. Um exemplo de verbo de fenômeno da natureza. Nevou em São Joaquim. Aonde está o verbo aí nessa frase? Nevou, verbo nevar. Então os verbos eles podem estar em primeira, segunda ou terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação, eles terminam em ar. Por exemplo, o verbo entrar. Entrar, o verbo está no infinitivo, quando ele termina com AR. Verbo na segunda conjugação, ele termina em ou er. Por exemplo, o verbo comer. Verbo de terceira conjugação, eles terminam em ir. Por exemplo, dormir. Aí uma observação, o verbo pôr e seus derivados, compor, sobrepor, repor e etc., eles são uma exceção à regra, pois pertencem à segunda conjugação. Os verbos, eles podem ser flexionados em, basicamente, três tempos: presente, entro, como, durmo, é uma coisa que está acontecendo naquele momento. No pretérito, passado, é uma coisa que já passou. Entrei, comi, dormi. Ou no futuro, uma coisa, algo que ainda vai acontecer. Entrarei, comerei, dormirei. Os verbos, eles também são flexionados de acordo com a pessoa gramatical, que pode estar no singular ou no plural. Aí vamos observar o quadro. Aí está conjugando o verbo comer. Então o verbo comer vai ficar assim. Eu como, tu comes, ele come ou ela come, nós comemos, vós comeis, eles comem ou elas comem, certo? Aí vamos voltar para fazer a leitura dos exercícios, lá no número 1. Leia a tirinha, depois converse com os colegas e com o professor. Essa questão aqui nós vamos conversar sobre ela no nosso encontro ao vivo, ok? Que não precisa escrever nada, a gente conversa oralmente. Questão 2 está pedindo para reler a tirinha lá do número 1 e escrever o que se pede. Então vocês vão procurar na letra A 2 verbos da primeira conjugação. Primeira conjugação são verbos que terminam em ar. 3 verbos da segunda conjugação. Verbos da segunda conjugação são verbos que terminam em ou er. E na letra C está pedindo um verbo de terceira conjugação. Terceira conjugação, o verbo termina em ir. Abaixo do quadro, na questão 3, está pedindo para ler a biografia do escritor e quadrinista e responder as perguntas. Letra A. Quando era adolescente, Fábio criou algo inovador. Que criação foi essa? Na letra B, está pedindo para vocês transcreverem os verbos do texto. Então, todos os verbos que tem no texto vocês vão escrever. Na letra C, está perguntando em que tempo, pessoa e número esses verbos estão conjugados. E na letra D, vocês vão escrever os verbos no texto nos tempos indicados, mantendo a pessoa e o número. Então, de um lado, vocês vão escrever os verbos que estão no presente e do outro lado, vocês vão escrever os verbos que estão no futuro. Continuando aí na questão 4, está pedindo para vocês copiarem as frases, conjugando os verbos nos tempos indicados entre parênteses. Então, na letra A, Eduardo sorri quando encontra seu pai.
Isso é uma coisa que está acontecendo naquele momento. Essa frase está no presente. E entre parênteses, está pedindo que vocês coloquem esses verbos no pretérito, no passado. Na letra B, os jogadores festejaram a vitória. Essa frase está no pretérito, no passado. Eles festejaram, é uma coisa que já aconteceu. Vocês vão colocar essa frase no presente, como se estivesse acontecendo naquele momento. Letra C. Não descartei a possibilidade de você ir ao passeio. Essa frase está no passado, no pretérito. Vocês vão colocar ela no futuro, como se ainda fosse acontecer. Letra D. Você vê aquele prédio? Essa frase está no presente, vocês vão colocar ela no pretérito. Letra E. As crianças brincavam de bola. Essa frase também está no presente, eles estão brincando, as crianças brincavam, desculpa, está no pretérito, é uma frase que já aconteceu, então vocês vão colocar ela no futuro, como se ainda fosse acontecer. Letra F. A menina usará o vestido novo. Ela usará, ainda vai usar. Essa frase está no futuro, vocês vão colocar ela no presente, como se estivesse acontecendo naquele momento. Bom, feita essa página, nós vamos para as páginas 44 e 45, que está falando sobre ortografia, sobre o izar com S e izar com Z. Vamos também lá para aquele quadrinho amarelo, que tem a explicação aí, ó. Usa-se izar com S quando o verbo tem origem em um substantivo ou adjetivo que já traz a letra S na sílaba final. Aí tem um exemplo aí, por exemplo, aviso. O verbo que forma essa palavra é o avisar. Então ele também será com S porque aviso, a última sílaba dele já tem o S. Como também liso, vai ficar o verbo alisar com S. E usa-se o izar com Z quando o verbo tem origem em um substantivo ou adjetivo que não traz a letra S na sílaba final. Observe, aí vamos ver a palavra economia. Que verbo forma essa palavra? Verbo economizar. Então esse verbo será com Z porque a palavra economia não traz S. A mesma coisa na palavra útil. Qual é o verbo de útil? Utilizar, também será com Z. A mesma coisa na palavra profeta. Formará o verbo profetizar, que também será com Z, porque a palavra profeta não traz a letra S. Aí vamos lá para cima fazer a leitura das questões. Na questão número 1, está pedindo para vocês desembaralharem as sílabas e escrever os verbos que indicam as ações mostradas nas imagens. Vejam de acordo com a figura. Na questão 2, leia a letra deste rap. Vocês vão fazer a leitura e vão completar a letra da canção usando as palavras do quadro. Abaixo do quadro, na questão 3, vocês vão formar verbos com ou izar com S e izar com Z. Aí reparem que o izar com S, aí em cima, todas essas palavras, a sílaba final é com S. E embaixo, as palavras que vocês vão formar com o izar, com Z, nenhuma dessas palavras tem S na sílaba final. Questão 4. Vocês vão completar as frases com os verbos da atividade anterior. Então, vocês vão completar as frases da questão 4 com esses verbos que vocês formaram aí na questão número 3. Bom, aí a gente finaliza essa página e vamos para a próxima, que aí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? A página 46 está falando sobre laboratório de palavras, usando verbos, são 2 questõezinhas só. A questão número 1 está pedindo para vocês completarem esse bilhete aí com os verbos do quadro. A Camila, ela fez um bilhete para a Aninha. Vocês vão completar esse bilhete com essas palavrinhas que estão aí nesse quadro azul. Aí tem uma dica. Lembre-se de que os verbos são flexionados em tempo, número e pessoa. Então, vocês não vão usar os verbos exatamente como eles estão no quadro. Vocês vão flexionar ele de acordo com a frase, ok? Aí, na questão número 2, está pedindo para vocês imaginarem
que vocês são a Aninha e responda ao que Camila escreveu com outro bilhete. Só que tá pedindo aí no livro para vocês deixarem espaço para um espaçozinho no lugar do verbo, como tá no bilhete acima, para um colega completar. Só que no momento não tem como a gente fazer isso, então cada um vai fazer o seu, tá? Cada um vai fazer o seu bilhete, imaginando que você é a Aninha, que você está respondendo o bilhete da Camila. Use verbos no presente, no pretérito e no futuro, ok? Bom, então a gente se encontra no ao vivo, no online, para a gente fazer a correção e tirar dúvidas. Até lá. Um beijo.